voltamos. Então, Eduardo, mais uma pergunta. Os homens têm dificuldade de procurar os médicos no geral, né? Total. Porque nós culturalmente entendemos que nós conseguimos resolver tudo sozinho. Então, eu sou o provedor da casa, eu dou conta de tudo. A mulher, eu costumo, porque eu acho, o contexto feminino, o mundo feminino, a mulher, eu fui criado por mulheres, né? Eu sou fã da mulher no contexto de que o mundo vendeu que a mulher é o sexo frágil. Na verdade, no meu conhecimento, na minha posição, eu acredito que o homem é o sexo frágil. A mulher é o sexo forte. Porque nós não aguentamos metade do que vocês passam e aguentam. Mas dentro de um contexto de um mundo machista e masculino, nós carregamos o mundo nas costas. Onde o homem não chora, o homem não sente, o homem tem que ser o provedor, né? O homem tem que fazer... Então tem uma carga muito pesada em cima disso. E tem muitos homens adoecendo por conta disso. E nós não vamos ao médico e não fizemos nada, porque na maioria, no contexto geral, né? Porque nós conseguimos resolver sozinho. E nós vamos até o último para resolver sozinho. Somente no extremo, quando não conseguimos mais, é que nós buscamos ajuda. Seja em qualquer contexto. Estamos falando aqui fora das câmeras que o homem prefere se perder do que perguntar aonde ele está. Exatamente, foi a colocação que tu... Então, estamos aí, né? Só que o homem precisa entender que ele também precisa de ajuda. Para tudo. Seria muito mais leve para o homem se ele buscasse ajuda dentro do contexto e da área que ele precisa. Porque para tudo, nós precisamos ter mentores. Exatamente. Só que o homem tem um desafio muito grande. Vamos entrar no contexto do relacionamento? Vamos. Como um homem, né? Eu tenho muitos homens agora, alguns homens chegando como clientes. Como um outro homem me ensina a como tratar a minha esposa, a como me portar como marido, a como me portar como amante. Eu, como homem fechado que sou, jamais aceitaria uma coisa dessa. Só que para tudo existem mentores. É uma dificuldade em aceitar, né? E ainda mais vindo do mundo feminino, né? Como vai ensinar, como vai explicar o que eu tenho que fazer se eu sou o homem. E infelizmente na área da sexualidade, da descoberta masculina, lá na infância, né, vem aquela coisa do machismo, né? Que nem eu digo, o menino sempre é incentivado desde criança, por quê? Porque ele vai, toda vez que ele vai fazer xixi, ele pega no membro dele, ele estimula, ele é incentivado quando ele fica com o pintinho duro. Olha que bonito, a menina já é feio, não mexe. Retrai, né? Retrai. E o homem é incentivado. Aí quando começa na adolescência, ele também é estimulado a ser o pegador, né? Não é estimulado a ser carinhoso, né? A respeitar a menina. Ele é ao contrário do que deveria ser. Mas isso é cultural de criação, né? Sim, vemos lá nas crenças que são colocadas na infância, né? E muita coisa, machismo, né? Mas tu é o homem, tu não chora, levanta. Isso, mas existe uma observação. Quem cria? Num contexto geral, num contexto, vamos dizer assim, quase que na sua totalidade, quem cria? É a mãe. É a mãe? É a mãe que tem mais contato. É a mãe que tem mais contato. É desafiador demais falar sobre isso. E quando eu falo isso nos meus treinamentos, olha, eu quase sou apedrejado, né? Mas olha só, o menino, quando tu dá um presente pro menino, o que tu costuma dar de presente pro menino? O carrinho,
A o bola, bonequinho, a bola, skate. tudo questões de brincadeiras que levam para a aventura, que levam para o desbravar. Vai ao mundo e desbrava, meu filho, porque o homem é desbravador, tá na essência dele. Exatamente. Né? De conquistar, não conquistar mulheres, mas conquistar desafios, enfrentar desafios. E a mulher, o que que ela ganha como presente? A menina, a boneca, a vassoura, o fogão, o ferro. O que que tá por muito tempo está se criando uma crença de que, ó, você fica em casa cuidando da casa e das crianças e o seu marido vai pro mundo. A mulher, ela é estimulada a cuidar do filho e da casa, o homem não. Eu tenho 2 meninos lá em casa. O meu filho tem um conjunto de fogão rosa em casa, com panelinha, ele adora cozinhar. Temos que dar bonecas, para quê? Para eles aprenderem desde cedo a cuidar de criança, a cuidar da casa. Ajudar a esposa. Exato, mas aí, olha só, até no contexto, né, da ajudar. Não é ajudar, é fazer a minha parte. Porque se moramos todos juntos, por que eu ajudo? Não, Por que eu não faço a minha parte? Fazer a minha parte, exatamente. Né? Eu, como empreendedor, eu trabalho em casa, o meu escritório é em casa. Né? Eu tenho um ambiente onde é o meu escritório dentro da minha casa. Eu passo muito tempo dentro da minha casa. A grande parte dos movimentos domésticos, quem faz sou eu. Olha, que ótimo. Sou eu. Não que a minha esposa não faz, mas como ela está mais fora e ela trabalha fora, né, para uma outra instituição, ela volta, sai de manhã e volta de tardezinha para casa. Não vou esperar ela para lavar roupa, não vou esperar ela para lavar louça, não vou esperar ela para dar banho nas crianças, não vou esperar ela para buscar as crianças na escola. Não que ela não faça, ela pode fazer, mas num contexto de tempo eu faço muito mais. Por que tu vai sobrecarregar ela se quando ela chegar e tiver resolvido isso vocês vão poder se curtir? Exato, nós podemos fazer o nosso momento família, nós podemos fazer o momento do casal. Do casal. A gente pode fazer muitas outras coisas ao invés de estar cuidando de serviços domésticos que eu, em intervalos de clientes e outros, eu poderia estar fazendo. Com certeza. Não me diminui como homem nem um pouco. Né? Mas eu tenho, como disse, fui criado pela minha mãe, que foi separada do meu pai, e um contexto feminino muito grande na minha volta. Então eu via muitos movimentos desses acontecerem. Talvez por isso eu seja assim. Sim. Mas a gente sabe que isso não é a maioria. O homem precisa se impor para parecer homem. Não é assim. Sabe que lá em casa também são 2 meninos, né? Então, o meu pai é machista até por baixo, né? D'água, vamos dizer. Então, assim, sofri, porque no primeiro momento, né? Como mais velho, tem que ajudar a fazer as tarefas de casa, vai aprender. Mas que isso, homem faz isso sim, né? E a questão da saúde, o meu pai sempre empurrando de não ir no médico, eu sempre cobrando, e foi o que nós colocamos, não é só o exame de próstata, que foi uma briga fazer o exame de sangue. Ele perdeu as 2 vistas por ficar quieto e não falar que estava acontecendo, que ele não estava enxergando. Então, tem um tabu, isso não é para mulher, isso é só para homem. Homem faz esse serviço, menino não pode varrer casa. Eu acho que tem sim que ajudar, tem que ensinar. E hoje, a minha nora vem e diz assim, eu vou fazer um cursinho intensivo quando eu for mãe contigo, porque assim, tu tem um filho maravilhoso, tu ensinou ele muito bem. Então, é que nem tu disse, ela tá trabalhando fora, ele trabalha em casa. Sim. Né? Então, por que ele não fazer as coisas para quando ela chegar, eles sentarem, tomar um chimarrão, conversar, né, sobre como foi o dia, olharem uma série ou que nem palestras, né, eventos assim, eles gostam bastante. Então, tem uma diferença aí da criação que o meu pai teve e do que eu dei para o neto dele. Sim. E isso ele, né, meio que estremece assim. Mas não é culpar, né?
Não é culpar os nossos pais pelo esse contexto de criação e de crianças, não. E que fique claro isso para as pessoas, porque as pessoas e os nossos pais, eles fizeram aquilo que sabiam na condição emocional que tinham. Eles nos deram o melhor, né? Exato. Com certeza. Cabe a nós quebrar alguns ciclos. Algumas coisas que foram colocadas em mim como crença, e toda a crença é limitante, umas potencializam e outras não. Algumas crenças que foram colocadas em mim servem até hoje, outras não. E cabe a mim quebrar esse contexto, esse padrão aos meus filhos, porque conscientemente eu tenho que fazer isso. Mas inconscientemente, o inconsciente é 95% de nós nem percebemos. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós externalizamos uma decisão, ela já foi tomada inconscientemente. Né? E dentro de um contexto sistêmico, nós estamos aqui para honrar os nossos antepassados. E por mais desafiador que seja, comportamentos que muitas vezes a gente nem entende que tem, é porque e mesmo que sejam destrutivos, nós estamos ali honrando alguém do nosso sistema familiar, dos nossos antepassados. Quem nós estamos honrando? Mas não é quebrar esse contexto, chegar para o meu pai e dizer eu faço melhor do que tu e eu vou ter melhores resultados. Não, porque desta forma, dentro de um contexto sistêmico, nós estamos nos colocando acima do pai. Né? Ou acima da mãe, nesse contexto pai que nós estamos falando. E quando eu me coloco acima do meu pai, eu sou maior do que ele. E eu jamais vou ser maior do que o meu pai. Com certeza. Quando eu faço isso, eu bagunço todo o meu sistema e as pessoas podem entender e procurar isso, entender melhor, sendo que o meu pai é maior do que eu e sempre vai ser. Exatamente. Então eu tenho que pedir licença, honrar ele, pedir licença e permissão para avançar aquilo que ele não fez. Exatamente. Porque as lutas que ele não venceu é as lutas que eu luto hoje. As lutas que eu não vencer como homem vai ser as lutas que os meus filhos vão ter que lutar. A pergunta fica, né? Quais são as lutas que você não vive hoje, que você não enfrenta, que os seus filhos vão ter que enfrentar? Então, a diferença que eu sinto de uma criação do primeiro filho para o segundo. O segundo já foi, né? Trabalhava correndo, então a avó tomava conta. Então esse recebia muitas coisas na mão, né? E existe uma diferença assim gritante de um para o outro. Lá em casa é a mesma coisa. A gente realmente, às vezes, falha nisso também, né? Mas aí é o contexto mundo, né? O contexto social. O que um tinha, o outro não tinha. Agora tem mais acesso. Tu vai flexibilizando algumas coisas. Vai permitindo mais, né? Vai sendo mais permissivo, aquela coisa toda. Geralmente, quem tem 2 filhos, esse é um e esse é totalmente diferente do outro. Foi criado pelos mesmos pais, teve o mesmo contexto, mas é diferente. É diferente. Mas nós temos a água e o vinho, né? Os dois são totalmente diferentes. Lá também. Tem 8 anos de diferença um do outro, mas também tem uma coisa assim bem diferente. De criação até, né? Das cobranças serem mais severas, assim, com o mais velho. E a gente acaba sempre nessa coisa da masculinidade, né? O que ensinar para os filhos? Será que essa nova geração vai vir mais ao médico? Vai se cuidar mais? Vai se permitir mais? Não vai ter tantos tabus, tantos medos, porque homem tem medo. Muito. E é difícil admitir até para ele mesmo, eu acredito, né? Eu costumo dizer que eu tenho medo de quem não tem medo. Então. E tem muita gente que diz eu não tenho medo de nada. Tem sim, só não quer falar. Sim, como é que eu vou mostrar o meu lado fraco, né? Até porque fraqueza, o universo nos vendeu e o mundo nos vendeu de que fraqueza é algo que você não pode demonstrar. Sensibilidade você não deve demonstrar. Só que quando eu me demonstro frágil, aí é que eu sou forte. Porque é na fragilidade que eu cresço. Exatamente. Com certeza. É somente na fragilidade que eu cresço. Quando eu busco algo, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá certo. Eu tenho esse ponto aqui que é muito frágil em mim. Aí eu vou lá e busco informação, habilidades para melhorar aquilo. Eu sempre vou ter as minhas fragilidades. Né? E eu exponho ela sem problema nenhum.
sem problema nenhum. Eu, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, eu falo coisas sobre a minha vida que muita gente não falaria, e eu não tenho problema nisso, porque eu sei que a minha biografia ajuda muitas pessoas. Porque hoje eu tenho clientes... Histórias conectam pessoas, Exato, né, Eduardo? Porque eu tenho clientes hoje, homens, que vieram estar comigo por conta da minha biografia. Cara, a tua história é muito parecida com a minha. E se tu conseguiu sair de lá, eu também consigo, porque parece que tu tem um caminho. Exatamente. Se eu enfrentei, se eu sair de lá, com certeza eu sei o caminho. É muito mais fácil eu, né, me abrir com uma pessoa que teve a mesma história ou parecida e sabe o que eu senti. E aí nós estávamos falando fora das câmeras, que nem tu comentou, do filme da Netflix, 90 Minutos no Paraíso, do pastor. E ali tem masculinidade, essa dificuldade de permitir os outros ajudar ele, né? Então, muita coisa está exposto naquele filme ali, e no final ele consegue entender que ele tem que permitir que as pessoas auxiliem ele como ele auxiliou a vida toda as outras pessoas. E no final ele termina numa parte que ele vai até alguém que passou por aquilo, estava passando por aquilo que ele já tinha passado, botou a mão no ombro e disse: eu sei a dor que tu está sentindo. Perfeito. Foi fantástico, super indico. 90 Minutos no Paraíso, super indico. Perfeito, porque o grande desafio é esse, né? E nós costumamos ouvir pessoas, porque amar é um mandamento. Exatamente. Intimidade é uma opção. É uma opção. E nós damos intimidade para pessoas que não têm aquilo que nós, pelo menos, gostaríamos de ter. Muitas vezes é um pai te dando um conselho, e é muito importante esse pai te dar um conselho, mas é um conselho sobre relacionamento. Ele se separou da tua mãe. Então. E ele não tem um relacionamento saudável hoje. De que forma que ele tem biografia para te dizer como fazer no teu relacionamento? Ele não sabe. Então, vamos ter que chamar o Eduardo para ter mais uns bate-papos. Vamos finalizando, passou tão rápido. Eduardo, vou te convidar para fazer um chamado, então, para as pessoas, para te procurar, para vir se conhecer, se permitir, né? Muito obrigado, André. Muito obrigado pela estar aqui com o teu público, estar aqui conversando contigo. Passou tão rápido, a gente nem sentiu, né? E se você se sentiu acolhido, se sentiu aqui interessado, eu estou sempre nas redes sociais, é Edu Silva Professor no Instagram e Professor Eduardo Silva no Facebook. Por ali você me encontra, por ali você consegue fazer os seus contatos, e agora tem uma parceria muito forte também com a Unip, na faculdade aqui de Montenegro, onde nós estamos sempre lá, dando treinamentos, palestras, mentorias, lá no estabelecimento da Unip. Que ótimo! Então, muito obrigada, Eduardo. Muito obrigado a você. Até um próximo programa. Muito prazer. Tchau, tchau.